Fala aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão percebendo aí, vocês são pessoas inteligentes e bem informadas, já sabem, né? O cenário de definição, as definições eleitorais para 2026 acelerando-se aí bastante nos últimos dias. Isso me forçou também a antecipar a programação que eu tinha feito para os tais vídeos que eu prometi trazer para vocês, com a análise dos horizontes, né, políticos que cada uma das candidaturas pode nos apresentar. Me refiro naturalmente ao fato de que o governador Ronaldo Caiado acaba de se filiar ao PSD do Gilberto Kassab, o que significa que, portanto, ele não será candidato a presidente da República como ele vinha, né, dizendo que seria. Isso muda muita coisa. Eu tenho lido aí alguns comentários que eu considerei razoáveis, inteligentes, e, portanto, aquilo que parece que vai se consolidar, que é uma candidatura do PSD, na verdade na figura do Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Bom, isso coloca uma mudança no tabuleiro interessante aí que eu gostaria de comentar a partir do prisma, naturalmente, que vocês estão acostumados, não é essa análise fina da política, dizer quem ganha, quem perde, etc, etc. Eu nem me sinto competente para fazer isso, mas me sinto para determinar certas linhas, né, gerais de compreensão sobre o que vem por aí nesses casos, assim, como o que estas linhas apresentam como opção, como horizonte. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo em relação à candidatura potencial ainda do Ratinho Júnior. Mas antes, naturalmente, eu quero pedir a você aquela força, aquela ajuda. Por favor, me ajudem. Eu preciso que vocês me ajudem para poder dar prosseguimento saudável, não é verdade, a esse trabalho aqui no YouTube. Tem um Apoia-se com o qual você pode contribuir a qualquer valor, na descrição, no comentário fixado, e também um Pix, tá bom? Feito o pedido, vamos ao comentário. Vamos lá. Então, começando com algo que eu li aqui, tem uma telinha do computador aqui aberta, eu li hoje a respeito disso, já uma interpretação interessante, dizendo o seguinte: então o Caiado chega no PSD, né, no acordo de não se candidatar a presidente. Muito provavelmente vai para o Senado, se candidatará ao Senado mais uma vez, ele já foi senador, pelo estado de Goiás, e mamão com açúcar, vai ganhar a eleição para o Senado, não tem nenhuma dificuldade para ele se eleger senador. Parece que o mesmo acordo que faz a chegada do Caiado ao partido do Kassab implica também na unificação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que poderia, talvez, segundo essa análise, disputar, né, a eleição presidencial na condição de vice do Ratinho Júnior, que é o nome de frente aí dessa linha, né, político-partidária que está se formando aí. E, de tabela, né, o Kassab, ao reunir porque a gente sabe, né, estava tendo aquele festival de candidaturas presidenciais, Caiado, Zema, Ratinho, todo mundo querendo, e Tarcísio, todo mundo querendo ser, né, o novo, né, nome da chamada direita brasileira, pós-Bolsonaro, que é uma situação que ficou toda embolada a partir do momento em que o próprio Jair Bolsonaro, preso, nomeou o filho candidato, e o filho está, inclusive, indo bem nas pesquisas, né? Então, como é que ficava essa situação desses governadores? Provavelmente todos seriam obrigados a desistir, mas aí entra essa figura que é uma espécie de mastermind da política brasileira atual, que é o Gilberto Kassab, e faz uma costura que impõe um outro candidato. E nessa imposição de um outro candidato, que é o Ratinho Júnior, parece que ele ainda se impõe pessoalmente ao Tarcísio, dizendo: olha, você que ficou esperando aí a família Bolsonaro sair de cena e te consagrar como candidato, perdeu a vez, né? Eu vou lá, costurei com todo mundo que você estava querendo deixar para lá, que era o Caiado, o Zema e o Ratinho Júnior, agora trago eles junto comigo, coloco um boi de piranha, e você, Tarcísio, né? Isso é o que eu estou lendo aqui na análise, que eu acho que faz sentido. Você, Tarcísio, está obrigado agora a falar comigo, porque com os Bolsonaro você não conseguiu nada, então agora você vai ter que falar comigo. E o falar comigo, ou seja, com o Kassab, nesse caso, significaria que o Kassab poderia virar vice-governador de São Paulo na praticamente ganha reeleição do Tarcísio este ano. Ele já falou que vai concorrer naturalmente ao Palácio dos Bandeirantes, não tem nenhuma razão para não concorrer.
o que significaria que Kassab poderia naturalmente ir como candidato natural para 2030 para o governo de São Paulo. Vejam o que esse cara está fazendo. Bom, resolvida essa parte prática aí dos arranjos políticos, que são coisas que a gente nunca sabe se vão mesmo se concretizar, passemos então à análise do que significaria uma candidatura do Ratinho Júnior para o Brasil. Então vamos lá, Ratinho Júnior, fico até constrangido de chamá-lo pelo nome, né? Como é que uma pessoa pode ter algum orgulho de se apresentar publicamente, né, na política com esse sobrenome Ratinho Júnior? É uma parte humorística, né, da política brasileira. A pessoa realmente consegue se viabilizar se associando à figura de um rato, mas paciência, né, é o que se tem. E eu sei, naturalmente, que ele é filho do ratinho da televisão, etc, etc. Isso aí não precisam ficar comentando, dizendo, ensinando o padre a rezar a missa. Mas o fato é, o camarada nunca teve, né, sejamos honestos, uma projeção nacional. E agora ele vai vir candidato a presidente da República. Será construída uma projeção nacional para ele e ele vai precisar encarnar algum tipo de discurso para o Brasil, né, algum tipo de visão nacional ele vai ter que ter. E eu queria fazer a abordagem do horizonte político, que a gente não sabe ainda qual é, mas que essa candidatura poderá ter, a partir do fato que eu acho que é um potencial positivo e uma perspectiva ruim. Tá? Então eu acho que existiria um potencial positivo na candidatura Ratinho Júnior, no sentido não daquilo que ele faria sendo presidente, mas até porque eu acho que ele não ganharia a eleição. Mas não quero antecipar políticas, né? Quero analisar o que ele representaria politicamente como candidato, o que são coisas diferentes. Então o que eu acho que ele representaria como candidato é ruim, mas eu acho que teria potenciais positivos. Por quê? Ratinho Júnior governa um dos estados mais industrializados do Brasil, que também é uma potência agrícola. O Paraná não é qualquer estado. O Paraná é em si uma potência econômica, uma potência política e uma potência social. Tudo bem, potência política talvez eu tenha exagerado um pouco, né? Ele tem estados mais projetados, né, em termos de política do que o Paraná. Mas o Paraná, tirando o episódio grotesco da Lava Jato, em que ele se projetou politicamente para o país todo, né, de uma maneira completamente vendida e negativa, o Paraná tem um potencial de ser o porta-voz de uma conexão socioeconômica que não se vê em qualquer lugar no Brasil hoje em dia mais. Nem mesmo em São Paulo. As indústrias paulistas hoje ou são, né, multinacionais, ou são empresas nacionais ainda em vias de serem negociadas por desnacionalização, também tem muito isso, acontece demais. Nunca me canso de lembrar o fato que eu não estava presente, mas eu soube de fontes absolutamente confiáveis que estavam presentes, de um sujeito, um empresário industrial brasileiro, né, frequentador da Fiesp, uma vez, faz poucos anos isso, chegou no café da Fiesp lá e encontrou seus colegas industriais e disse: senhores, até meio nervoso, tenho uma notícia, vendi a minha empresa para fora do Brasil, tá? Vendeu para uma multinacional, que eles fazem, quando vendem é para multinacional. E sabem qual foi a reação? Aplausos. Foi aplaudido. Talvez esse senhor tenha até achado que fosse receber críticas, admoestações da parte dos demais industriais. Não. Foi aplaudido. Então, assim, vejam a que ponto nós chegamos, entendeu? Na adesão, né, das classes produtivas nacionais ao conforto que o neoliberalismo garante àqueles que já são ricos. Então ele prefere sair dessa vida de produção, dos riscos que isso impõe, da necessidade de investir, dos custos que isso traz, etc, etc, e simplesmente abrir mão. Não quer saber. Ocorre, meus amigos, que no Paraná e também em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, embora menos, né? Mas no Paraná e em Santa Catarina, eu destacaria esses dois estados, isto acontece com muito menos frequência. Lá você ainda encontra gente que tem o brio, o culhão, se você quiser, né? O brio de chegar e dizer: não, eu vou continuar com o trabalho, eu vou continuar trabalhando. Então isso faz uma diferença muito grande
na possibilidade de discursar para o Brasil a partir de um lugar assim. Se o Ratinho Júnior, né, for de fato candidato e vier a público dizendo que ele quer trazer para o Brasil esse espírito do Paraná, ele tem potencial de apresentar um horizonte político interessante para o Brasil. Mas, devo dizer, com aquela tristeza cética que eu acho que me caracteriza aí nos meus comentários, que eu, claro, né, assim como vocês, os mais inteligentes de vocês certamente não acreditam, eu também não acredito que isso vai acontecer. Claro que não vai acontecer. O que vai acontecer, naturalmente, é que, devido ao fato de que a candidatura dele é um artifício, não tem nenhuma base orgânica, é basicamente um grande acordo de interesses visando, né, uma projeção, né, nacional do cara para satisfação de, né, interesses políticos, né, paroquiais do Kassab e dos seus amigos. Praticamente, então, está dado que esse cara não fará um discurso, né, nacional, de fato, como esse que eu acabei de propor. O que fará, então, o Ratinho Júnior nas eleições? Provavelmente, tudo bem, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado. Alô, Ratinho, se você estiver me vendo, tomara que eu esteja errado, né? Mas provavelmente eu não estou errado, e provavelmente o que o Ratinho Júnior fará é discursar a favor da estabilidade macroeconômica, manutenção dos contratos, toda a manutenção da independência do Banco Central, superávit primário, metas de inflação, câmbio flutuante, tripé macroeconômico, né? E em termos produtivos, em termos de projeto de país, em termos de o que vai fazer com o Brasil, etc., etc., provavelmente dirá coisas muito vagas a respeito de nossa potência agrícola, vamos manter os mercados internacionais e fugir da briga e vamos construir relações comerciais positivas com todo mundo, etc., etc., que basicamente é o almanaque, entendeu, de generalidades que faz com que um candidato dessa natureza política, que é proveniente da centro-direita, que tem, portanto, já uma pré-aceitação, né, garantida na parte dos poderes econômicos, ele basicamente precisa dizer muito pouco. Ele pode dizer generalidades que não criam conflito com nenhum desses grandes agentes e ter um bom desempenho. Se ele vai ganhar, se não vai ganhar, aí é uma outra questão. Mas os horizontes que ele vai apresentar provavelmente serão esses, né? O que é uma pena, porque, voltando à primeira parte do argumento, o Ratinho Júnior poderia apresentar ao país, né, a perspectiva de transformar todo o Brasil na potência econômica que o Estado dele já é. Um Brasil industrializado, um Brasil com o agronegócio pujante, mas também diversificado, baseado em grandes cooperativas, né, mas que respeita o pequeno produtor e integra o pequeno produtor, que também tem diversificação, um Estado que tem lá a sua infraestrutura mais ou menos, aí, não vou dizer boa, porque nada no Brasil em termos de infraestrutura é realmente bom, mas superior à média do restante do país, eu creio que dá para dizer que é a infraestrutura do Paraná. E eu acho que a única coisa, infelizmente, que ele vai trazer do Paraná para as eleições, caso ele de fato seja candidato, é que ele trouxe resultados X e Y no Paraná, porque o meu governo foi bom, eu fiz isso, fiz aquilo, etc, etc, que é o que os governadores em geral trazem quando vão disputar eleições presidenciais. Então, veja, é uma pena, eu já digo aqui, porque eu, de fato, não acredito que ele vá ter a coragem, né, o brio, né, que os empresários paranaenses ainda têm, entendeu, de se comportar dignamente na eleição presidencial. Vai fazer muito conchavo, vai se reunir por trás dos panos com todos os poderes econômicos, vai garantir a autonomia do Banco Central, vai garantir que eles vão poder continuar no esquema do rentismo, né, com juros muito altos, independente de qualquer coisa, vai provavelmente se comprometer com uma agenda de privatizações, vai provavelmente se comprometer com a agenda de diminuição do Estado. Todo esse almanaque, na verdade, antinacional, que nós já conhecemos. Essa é a política que tem sido aplicada por todos os governos desde o Collor, com exceção do governo do Itamar, que foi um interregno, né, após o processo de impeachment do Collor. Então é muito lamentável, naturalmente, mas eu não vejo possibilidade diferente
do que se possa sair do candidatura Ratinho Júnior, né? E, portanto, é tão cética a minha posição que eu acredito que eu nem tenha mais o que dizer e vou terminar o vídeo por aqui, né? As outras candidaturas potenciais aí, ou já anunciadas, eu analisarei em breve com o mesmo teor crítico e o mesmo enfoque, que é isso que é mais importante, né? Vou analisar a partir do horizonte político. E como vocês sabem, eu sou um nacionalista brasileiro preocupado em ajudar a reconstrução do nacionalismo brasileiro em bases modernas, né? Faço coisas, né, publicamente para isso. Então é claro que eu tenho também a minha perspectiva e a minha agenda. Não me venham com essa história de que mas ele não é um jornalista isento. Mas ninguém é. Ou vocês acham que a Miriam Leitão é isenta? Ou vocês acham que o cientista político que vai para a Globo News, só de estar na Globo News é porque ele é convidado da Globo News e, portanto, cara, só vai falar aquilo que... Entendeu? Né? Então, assim, não me venham cobrar hipocrisias de isenção, etc. Não vai ter. Agora, eu vou sempre oferecer para vocês honestidade nessas análises. Entendeu? Aqui mesmo agora falei que se o Ratinho Júnior tiver, vai me surpreender muito, mas se ele tiver a vontade de ser um candidato brasileiro nacional de fato, ele tem uma chance. Esperemos que ele use. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Mas será que vai? Acho difícil. Então aí vamos completar aos pouquinhos a série, né, de vídeos a esse respeito, aí já para orientar essa nossa base aí de espectadores e, se porventura for possível crescê-la, né, orientar as pessoas, não em relação a melhor candidato A ou B ou C, não, mas em relação àquilo que cada um de fato carrega, mais do que propõe da boca para fora, aquilo que cada um de fato carrega como conjunto de valores, como conjunto de ideias para o nosso país. Beleza? Então ficamos por aqui hoje, muito obrigado, até a próxima.